estava abrindo o browser para testar. Onde está o browser da API? Nossa, Swagger aqui. Então, post departamentos, get de pessoas. Try out, execute. Aí. Sim. Então, o que essa lista está dizendo? Que você tem uma pessoa cadastrada, só que essa pessoa que está cadastrada não tem endereço ainda, não tem telefone no banco. Tá tudo zero e nulo aqui. Mas beleza. Tá funcionando. E aqui, no cadastro de pessoa, para funcionar, tem que ter o endereço de telefone já cadastrado. Nós vamos testar isso agora para a gente poder ir para o próximo, tá? Esse projeto seu já está versionado no GitHub? Não, ainda não. Não, esse daí tá. Não tá atualizado. Então já vamos dar um commit para salvar essa versão aqui. Então, início da implementação do padrão DDD. Commit ao sync. É aquele ditado, se o prédio pegar fogo, o código tem que estar commitado. Sim, entendi. Beleza. Vamos só dar uma passadinha aqui para a gente ver como ficou, tá? Olha como o nosso controller, que é a nossa camada de mais alto nível, que é a nossa API, olha como ela está enxuta. É assim que tem que ser. No geral, se Sim, aqui tiver muita coisa, tá errado, tá? Se você vê que tá ficando muito código aqui, tá errado. Alguma coisa tá errada. Tem que ser enxuto mesmo. Vai entrar validações e tal, não vai ser tão enxuto assim. Mas ela vai ser a camada mais enxuta ainda de todas. entendi. Ela e o repositório, né? E o repositório também. Praticamente. Só que o repositório, por enquanto, tá bem enxuto, porque a gente tem só as consultas e operações triviais, que é cadastrar, alterar e excluir. Só que, com o tempo, começa a ter consultas maiores, porque vai ter muitos joins, e nos próprios cadastros, você tem vários relacionamentos, né? Aí você vai passar a ter métodos para cada situação. Porque, por exemplo, num get, o get out de pessoas que a gente está fazendo, se você reparar, lá no repositório, então vamos lá, get out, chamando application, chamando repositório. Olha só, a gente está retornando todas as pessoas com todos os telefones e departamentos e endereços que pertencem. Por enquanto, tá lindo. Tá lindo. Porém, isso aqui não é performático, porque você está sempre retornando tudo. Então, você vai ter que ter, por exemplo, outros métodos para retornar mais filtrado dependendo da situação. Por exemplo, uma lista de pessoas, você não precisa retornar tudo isso aqui, porque nem cabe na tabela. Por exemplo, se você vai ter uma table no front-end, você não vai ter lá todas as informações das pessoas com todos os telefones e departamentos na mesma lista. Você, por exemplo, Sim, você deve ter lá o ID da pessoa, o nome e, sei lá, no máximo um documento e um telefone. Aí você vai fazer um método só para isso. Só para retornar as informações que você vai exibir naquela lista, por exemplo. entendi. E aí, quando você for chamar um específico, por exemplo, o getById, que inclusive a gente tem colocou aqui, mas vai precisar. Aí aqui ele vai ter sim, aqui ele vai retornar tudo. Mas vai ser tudo de uma única pessoa. Então ele não fica pesado, porque ele está retornando endereços e telefones e departamentos de uma única pessoa. Sim, Ele vai reclamar do find, a gente muda aqui para ponto first order full, onde o ID for igual ao ID. A mesma coisa. É isso. Agora que você tem o exemplo
de como fazer, você vai partir para a mão na massa. Então, você assume o mouse aí, vai ali na pastinha Controllers, Sim. pode pegar o mouse aí. Pode assumir o mouse aí, vai lá na pastinha Ah, tá. Controllers. Ah, tá. Ah, foi bom. Certo. Aí vai, por exemplo, no mais tranquilo, que é o de telefone. Ei, rapaz, vamos lá agora. Agora é Ei, com você. peraí. Sei nem por onde começar. Peraí. É, Controles. mas é isso que eu queria ouvir mesmo. Que agora você vai ter que se encontrar. Tá. Application Interface, então, primeiro, né? Deixa eu ver. Lembrando que elas não existem. Você precisa criar. Peraí. Então, aqui tem application, pessoa, application, interface. Deixa eu ver como é que tá aqui. Tá. Eu tenho, então, criar aqui uma nova classe interface e Perfeito. Isso aí. e aí aqui tem a interface. Isso. Vou criar aqui. Aqui é uma classe normal, né? Isso. É. Deixa eu dar. Deixa eu tem, tem, deixa eu ver. Deixa eu application. Deixa eu- Isso. Aí muda lá para public, para você já não esquecer, que está interno. Aqui, né? Isso. Você vai mudar para public e você já pode, como você já criou a interface, você já implementa a interface. Aí depois lá do N, você vai colocar 2 pontos. Aí telefone application. Aqui mesmo? Isso, dois Application. pontos que é de herança, né? Ou seja, essa classe tá. E como é uma interface, ela é uma implementação, né? Então, essa classe implementa o contrato que é o do iTelephone Application que você já criou. Ah, Isso aí, não vai aparecer mesmo, você vai ter que digitar para poder importar o namespace. então, sempre tenho que herdar do contrato, né? Exato. Show. Sabe aqui, interfaces. Ó, deixa eu ver como que você fez aqui. Em pessoas. Aí só vai lá de novo na sua interface, abre a sua interface lá, Hum, peraí. para você mudar ela para public também, tá interno. Olha, né? Isso, public. Aí nem cria por enquanto os contratos aí, já vai lá e já cria as outras classes primeiro. Vai lá no repositório, Ah, tá. Já faz logo também, né? já vai no infra lá e já cria também a interface de repositório e a classe de repositório. Tá, peraí. Agora, aqui já foi, application já foi. Isso. Infra, interface. Aqui, né? É, interface, criar. Peraí. Aqui, a interface. Isso, vai criar a interface. Aí telefone repository. Isso. Tá, Isso aí, isso. Acho. certinho. Certinho. Aí já mudou ela para public e já vai lá criar a classe que vai implementar essa interface. Aí agora, show. Pastinha É aqui, né? repositories. Isso. Aí você vai criar a classe de telefone repository. Telefone.
repositor, certinho. Isso. Aí aqui o grupo public já Vai é mudar. já da Espera aí, minha rapidinho, tá? Deixa eu só. interface. Tá. Hum? Isso. Aí, telefone repository. Show, né? É isso. Pronto. Aí, como você já criou classes e interfaces, antes mesmo de você implementar, Ah, pode dar um save aí. Antes mesmo de você implementar, você já vai lá no program.cs para não esquecer verdade. Boa. e já Aqui, registra né? lá no program.cs. Aqui, né? User. Aí, telefone. Não. Isso aí. Aí, telefone application. Ah, tá. É o application primeiro e depois o repository. Certo, assim. Aí, ele já até Tá. sugeriu, só dá tab. Show. Agora eu já Beleza? posso fazer a Já minha pode implementação. começar as implementações, exato. Aí vai começando sempre pelo controller agora, vai lá no telefone controller, já apaga esse contexto daí para você, de fato, dar erro e você não poder usar ele. Então, essa Tá. linha, o construtor deixa. Ah, Apaga a tá. linha 14 e é isso. E onde eu chamo? E para de receber ele no construtor. O construtor você vai ter que deixar porque você vai ter que receber a interface aí dentro, tá? Ah, tá. Aqui Mas o também, né? contexto você já tira. Isso. Mas pode deixar o construtor que você vai precisar receber a interface. Show. Então, Então é a primeira isso coisa que você tem que daqui. fazer. Lá em cima, onde estava declarando o contexto, você vai começar a declarar a interface. Na linha 12 ali. Você vai colocar private read only. Ah, iTelephone application. Vai importar o namespace. E vai chamar aí de underline telefone application. show. Aqui também não. Chamo a telefone application. Isso. Telefone application. Aí o que está lá na linha 12, só põe um underline antes do T, porque Ah, ele é o tá. membro da classe e vai com underline. E aí no construtor, um Eu recebe o faço. outro. O do underline recebe o que está vindo no construtor. Show. Instancio aqui, né, meu? Hum, Pronto. É isso. Agora você já tem a classe, você já tem o necessário. Aí agora você vai começar a tirar o código dos endpoints e passar para a application. tá, Pode já então até começar aqui. pelo insert aí. Ah, Pode já tá. selecionar da linha 24 até o contexto lá embaixo. Deixa só o return. Seleciona Ctrl X e você vai Já, colocar. Já põe aí, já, antes de você dar o Ctrl V lá. Já põe. já põe onde? Aí você já digita underline telefone Ah, tá. application, Ah, vai tá. adiantar o lado já. Tá. Ponto insert, que ainda não existe, com maiúsculo. Aí abre e fecha Insert. parênteses e já passa o telefone DTO aí dentro. Hum, Por que você já faz isso agora? Porque, inclusive, renomeia o parâmetro para o T minúsculo e no singular. ah, tá. Pronto. E aí embaixo você também renomeia, sem dar Ctrl C, porque senão você vai perder o que já está no seu Ctrl V. Aí você vai dar Alt Enter no insert agora para ele gerar lá no contrato, para ele gerar a interface. Alt Enter.
Alt Enter ou o seu controle espaço, a mesma coisa. Ele vai mostrar a sugestão, Generate Method. Aí dá F12 agora, que ele já vai te redirecionar para a interface. Pronto, é só para você conferir. Então, beleza, o contrato está certo. Aí agora você tem que ir lá na sua classe em que implementa, que é a Telephone Application, para de fato implementar. Então, você vai lá no Solution Explorer e vai na Telephone Application. Telefone, application. A interface é a coisa mais rápida, né? Porque ele já implementa sempre com a interface para mim. Isso aí. Telefone application. A interface já está. Você tem que ir lá Tá. na implementação Sim. dela, que é na Telephone Sim. Application. Perfeito. Aí olha, você vai ver que ele vai dar erro, vai começar a reclamar. Aí você dá Alt Enter nela ali, onde está com erro, e aperta no Implement Interface. Aí já vai gerar o método para você. E aí você já vai selecionar onde está o troll e vai dar Ctrl V. Legal. Aí você vai dar Alt Enter no telefone para ele entender o domínio, isso. E aí você vai renomear onde está o telefone de troll, porque você renomeou lá o parâmetro. É verdade. Para ter minúsculo e singular. Isso aqui também vai sair daqui, né? Isso, aí você pode arrancar daí. Isso. E Aí agora você tem que lembrar que quando você arrancou o contexto, você vai ter que substituir pelo repositório, que você ainda não tem aí. Então você vai ter que ir lá em cima, na linha 13, dar um Enter, e vai criar o construtor para essa classe, e você vai receber a interface de repositório. tá. Setor tab é o atalho, tá? Com C. Qual o atalho? Setor, que é com C, tá? CTOR. Tab. Tá. Aí ele gera o construtor. Aí antes do construtor, você vai fazer private, read only, aí telefone repository, mesma coisa. Só que com o repositório e não com a interface. Ou com um repositório não application. Alt Enter implementa. Alt Enter importa o namespace. Não. Tá. Isso. Ponto e vírgula no final da linha. Underline antes do T, porque é um membro da classe. Aí aqui dentro. Você vai receber por parâmetro, né? Antes de você colocar, você tem que receber por parâmetro no construtor. Do mesmo tipo. Aí telefone repository. Isso. E embaixo você atribui para o membro, isso. Pronto. Aí agora ali no seu insert, você já pode chamar underline telefone repository. Aonde eu chamo? Na linha 31. Na linha 31, onde era o contexto, vai passar seu repositório que você vai chamar. Tá. Underline telefone repository. Ponto. Insert. Que ainda não existe. Aí abre e fecha parênteses. Passa o telefone minúsculo. Que está instanciando ali em cima. Aí dá Alt Enter para ele gerar lá na interface. Só que agora você vai estar gerando na interface de repositório. Isso. Dá um F12 para você ver como é que ele criou o contrato. O contrato está ok. Isso. Aí você vai lá na classe que implementa, que agora é telefone repository, lá na camada de infra. Deixa eu ver aqui. Aqui é a mesma coisa ou não? Isso, Alt Enter para implementar a interface.
Aí fala. Aqui. Ah, tá. Aqui eu tô na interface. Puxa, peraí. Não, você está na Ah, implementação, tá certo. Você só vai dar ah, Alt eu tô Enter ali vendo isso. dá Alt Enter ali em cima. Aí vai na opção Implement Interface. Hum, Aí antes de pode ser você aqui. escrever o método, lá em cima você vai ter que fazer o construtor do repositório. Setor tab tab, na linha 13. Aí não, aí não. Aí é Aí namespace. não? Ah, tá vendo. Tem que ser dentro da classe. Aqui, né? Isso. Setor tab tab. Não. Então lembrando que agora você está na camada de repositório. Quem que você precisa aí? Do contexto. Então, uma linha antes do public, mesma coisa. Você vai fazer private, read only. Ah, tá. Só Ah, que aqui eu agora tô. só que agora quem que você precisa é o contexto. Private, read only. O nome do seu contexto, que eu acho que é Alberto Web API Context. Alt Enter para importar o namespace. Aí você pode chamar de Aqui, underline context para ficar mais enxuto. No aqui eu construtor você vai faço. receber, mesma coisa. Tá? Isso. E aí dentro do você passa underline context, recebe Alberto Web API Context. Pronto, agora no insert, você vai chamar aquelas duas linhazinhas, que é o underline context.add. Ah, eu tinha copiado isso. Não precisa, é tão tranquilo que nem precisa. É context.telefones.add. Ah, é verdade. Tudo. Abre e fecha parênteses, passa telefone, ponto e vírgula, contexto, ponto save changes. Faltou um underline, tá? Ah, tá. É que eu botei isso. Pronto. Show. E nome da Então variável. você acabou de fazer na mão o fluxo completo de um método, que é o insert. Entendi. Agora você vai ter que. Agora é mais rápido os outros porque as classes já existem. Você só vai ter que ir criando os contratos e implementando. Então vai lá no Entendi. controller e vai para o próximo. Vai lá no Onde? telefone controller e escolhe outro método para fazer. Tá, verdade. Vamos lá. Tá certo? O insert já está ok, vai para o próximo de baixo. Que é Tá, tchau. ok. Tchau, ok. Então, deixa eu. Peraí. Ver aqui primeiro o que você fez. E eu posso, então, tirar isso tudo aqui, né? Ctrl Isso tudo. X, Tá. underline, telefone application, Ah, é. ponto get out, abre e fecha parênteses, pontos e vírgula, e isso. E aí lá na frente você vai colocar var, telefones igual, para ele poder atribuir na variável que vai retornar na linha de baixo, entendeu? Tá. Aqui eu dou um ponto, né? Isso aí. Vai lá na F12, vai na interface para você ver como ficou. Peraí. Só você dá F12 ali no get out. Tá. No get out da linha de baixo ali, da interface. Aqui? Tá. Isso. Show. Aí você vai precisar mexer, porque ele criou como object. Aí você vai mudar para list de telefone DTO. Pronto. Aí agora você vai ter que ir lá na implementação, que é na classe. Que é na telefone application. Isso. Aí, ó, lá em cima tá reclamando.
Deixa eu... deixa eu... Implemente interface. Ele gerou o getAll. Na linha 23, é onde você vai dar o Ctrl V do que você copiou. Show. Então, aqui também já uso isso daqui, né? Context. Isso, aí você vai substituir o context, ponto telefones, você vai substituir por telefone repository, ponto getAll. O underline, tá? Underline telefone repository, ponto getAll. getAll, que na outra interface de repositório ainda não existe. Você vai abrir e fechar parênteses e vai dar Alt Enter para gerar. Só que agora está gerando na interface de repositório. Isso mesmo? Pronto. Isso. Aí depois do ponto e vírgula, você deu o generate? Aí depois do ponto e vírgula, na linha 29, você vai colocar return telefones. Aí você vai clicar no getAll que você criou e vai dar F12 para você lá na interface. Que aí você vai mudar. Ao invés de enumerable de object, você vai trocar o object por telefone. E pode ser list. List de telefone. Pode ser isso. Pode. Pode ser, o Uberibo iria dar errado? Não, ia funcionar também. Existem algumas diferenças, mas eu não vou nem falar agora para não confundir, porque já é mais conceito por olho. Vai indo lá. Você já criou o contrato do repositório, agora você tem que ir lá na implementação, que é na telefone repository, para poder implementar. Peraí. Aqui a gente já terminou, né? Aí já, na application também. Agora você tem que ir lá no repositório e implementar. Na application alguma coisa errada. Aqui. Telefones. Ah, tá. Depois do parênteses da linha anterior, do return, antes do ponto e vírgula, você põe ponto to list. Abre e fecha parênteses. Aí, Tem que converter isso para a lista? isso. Tá. Mas o que a gente já não cria uma lista? É uma lista até o getAll. Só que na hora que você usa o método select, ele trabalha com uma interface que não é de fato uma lista. Ela trabalha, passa o mouse ali no select. Tá vendo? Ele trabalha com enumerable de telefone. Aí no enumerable você dá um toList para poder trabalhar com lista. É o que eu te falei. Depois eu vou te explicar os conceitos, as nuances para você pegar. Mas por enquanto só segue, porque senão vai ficar muito conceito para hoje. Tá bom. Aí vai lá no telefone repository da camada de infra para poder implementar agora o novo contrato que você declarou. Não, aqui estou na interface. Não tô... telefone, repository. Aí vai reclamar lá na linha 13, Alt Enter Implement. Gerou um método getAll. Aí é fácil. Return context. Underline, né? Underline context. Ponto Isso. Return. Não, tá certo. Return, você precisa retornar. Underline context. Ponto telefones, ponto to list. Parênteses, ponto e vírgula. Fechou. Mais um que finalizou o fluxo. Aqui é só isso? Só isso. Que aí no banco retornar a lista. Tá, entendi. Beleza? Agora volta para o controller e vai para o próximo. No início é meio complicado mesmo. Com certeza, mas você já está indo bem já. Está começando a se localizar. Seu mapa mental já está trabalhando para te ajudar. Vai lá no controller.
Botão controle, show. Agora o que já foi, get já foi, get, Get by ID, get by ID. que é o Então, de baixo aí. peraí. Show. Então, aqui, deixa eu ver. Deixa eu ver. Mesmo processo, seleciona, Ctrl X, Deixa eu ver aí, né? aí você vai colocar var, telefone DTO, Hã? vai colocar var, né? Var, telefone DTO, que é o que você vai retornar embaixo. Ah, tá. Aí você, isso, e aí você já aproveita e renomeia embaixo, né? Para ter minúsculo e Eu vou singular. tirar do... Isso. Aí telefone DTO, recebe, underline, underline telefone application, ponto get by ID. Parênteses, espaço ID dentro, Ah, é, tem. Alt Enter, generate, vai na Agora, interface, F12 agora para que você ir dois na aqui, né? interface, muda de object para Aqui é o quê? telefone DTO, que vai ser um único telefone DTO que ele vai retornar. E aí você colocou um traço, onde é o traço aí é get by ID. Acho que você deve ter apertado sem querer. Aqui estava certo, né? É, telefone DTO, espaço, get by ID, que é o nome do método. Telefone DPO. Esse mesmo? Uhum. É isso? Isso. Ah, tá. Ativar ID. Contrato definido, agora você vai lá na implementação, que é na telefone application. Sim, application. Eu que o do... Isso, Já tem aqui. Aí, aqui. exatamente. Aí, simples como é, você vai substituir o contexto por underline telefone repository, ponto get by ID. Aí você vai tirar esse telefones ponto find daí. Abre e fecha parênteses, espaço ID dentro, Alt Enter Generate. E antes de você ir lá, depois do ponto e vírgula da linha 42, você vai colocar return telefone. Na verdade, return telefone DTO. Já até renomeei de novo a variável ali, ó, T minúsculo, singular. Singular porque é um único telefone. Pronto. Isso. Agora clica no Get by ID que você virou ali em cima, da F12. Está dando Que isso ele, por quê? não, é porque ele gerou como object na interface. Vai lá na interface que você vai ver. Você precisa mudar o tipo dele para. Não, vai lá na interface. Vai lá, Ah, já foi? F12. Tá, peraí. Aí você vai mudar o tipo dele para telefone aí, tá vendo? Aí se você voltar lá, ele já vai ter parado de dar erro, porque agora ele sabe que o que vai retornar é um telefone. Ah, tá. E aqui já é a... Aqui já estou lidando mesmo com a entidade. Isso, porque você já tá na camada de repositório já.
Entendi. Aí você vai lá na implementação do repositório agora, que é na camada de infra, telefone repository. Certo. Vai reclamar, você vai dar implement. Aí aqui eu tenho que chamar. Return underline context. Ah, é. Ponto telefones, ponto find. Entendi, Parênteses né? ID, ponto e vírgula. Ah, tá pronto aí, nem salvar nada, na verdade. É. Agora salva, fecha a classe e só refaz o fluxo mentalmente para você ver antes de você testar, para você ver tudo que você fez. Tá. Abre a classe telefone lá, vê como ficou, só para você ir visualizando as diferenças. Começando pelo controle. Ah, tá. Na verdade, diferente. Vê o insert. Tá vendo? Sim. Get out, passa o olho. Vê como ficou enxuto. Vê que você só está chamando a interface agora. Tá vendo? Só a interface de application. Vê que você recebe ela pelo construtor. Vai visualizando tudo isso para você ir memorizando aí. Sim. Para ir consolidando. Você bloqueia ela pelo construtor, eu faço application, certo? Aqui eu chamo os métodos. Legal. Aí agora vai lá na interface para você ver como que foi a interface. Tá, o seu deve acho 12 que eu quiser ver. Então, olha só. Interface super enxuta só com os contratos. O que é contrato? É o que você vai definir. O que você espera de retorno e o que você vai passar de parâmetro. Então, você tem um insert que não tem retorno, porque é void, você vai passar um telefone DTO. A lista, o getAll vai retornar uma lista de telefone e não recebe nada de parâmetro. O getById, você vai passar um ID e você vai esperar que ele te retorne um telefone DTO. É isso que é o contrato definido. Agora, onde que você vai implementar tudo isso que você acabou de falar que você vai implementar? É lá na telefone application. Se volta lá no controller, só para eu te falar mais um atalho. Lá no telefone esse controller. Quando você está clicando e dando F12, ele vai para a interface. Se você Sim, clicar e dar Ctrl F12, ele vai direto para a implementação. Então clica no insert ali embaixo e dá um Ctrl F12. De baixo, de baixo, de baixo. ah, Dá um Ctrl F12. Aí ele vai para a implementação, tá vendo? entendi. F12 vai para a interface, o Ctrl F12 vai para a implementação. Aí aqui, Então aqui eu visualiza. chamo. Olha só, você está recebendo um repositório lá em cima, aí você recebe ele no construtor, e embaixo você implementa. Então, no getAll, você está dizendo que você vai lá no repositório buscar esses telefones que estão na base, aí você está convertendo para DTO e devolvendo para o seu controller. Sim, E aí fica fácil, se você dá um Ctrl F12 no getAll do repositório, que lá ele vai basicamente ir no banco, que é o contexto, e devolver. entendi. Devolve uma lista. Aperta o play e teste. No início é coisa pra caramba, né? Tá? Uhum. Beleza? Não, Retornou que não tem nada, agora faz um cadastro aí.